família de vocês que fica lá no Cristo Rei. É o pastor do Ministério Hora Jovem. Trago um abraço para o pastor Oswaldo Coutinho. Quero fazer um convite para você, um desafio. Estou vendo que vocês estão nessa pegada de evangelização. A gente criou há um tempo atrás um instrumento de evangelização na televisão. A gente acredita que TV, internet, rádio pode ser instrumento para ganhar almas para Jesus. Você concorda comigo? Então o que a gente fez? A gente criou um programa louco chamado Hora na TV, né? E nós fizemos esse programa de televisão com um intuito. A gente não quer que as pessoas batam palma para a nossa igreja, porque nós não somos a igreja em que estamos. Nós somos uma igreja espiritual. Tem gente espalhada por toda a terra que é ser humano que você nunca viu. Tem gente com o nariz maior que o meu, que você só vai conhecer no céu, com um corpo renovado. Então, essa galera que ajuda a gente a fazer esse programa de televisão passa toda quarta-feira no canal 47 Gente da V, depois do Super Pop. É um programa para trazer a palavra para o coração de quem não conhece Jesus. Então, o dia que você estiver livre na quarta-feira, se não tiver grupo de comunhão, estiver na sua casa e puder chamar um amigo para assistir o programa com você, faz isso. Se de repente você não tem coragem de falar de Jesus para ele, use a sua casa para que a palavra de Deus chegue até ele. O programa chama Hora da TV. A gente só quer uma coisa: ganhar Cuiabá e região para Jesus, porque tem muito jovem lá fora que precisa ouvir do Evangelho que vocês estão ouvindo aqui, né? Pois bem, por incrível que pareça, eu tenho bastante cabelo branco, mas eu ainda sou um garotinho. Uso óculos, não porque quero, porque preciso. E quem usa óculos, tem alguém que usa óculos aqui? Só eu nesse lugar usa óculos? Aí, brother, maravilha, tem mais alguém que usa óculos ali, ó. Então nós que usamos óculos, fazemos parte de uma geração especial. A geração que vê o que ninguém vê. Então nós somos quase um super-homem, tá? Mas eu nem fui sempre assim. Eu já tive 12 anos, eu conheci Jesus com 12 anos através da minha mãe. E esse testemunho você vai ouvir lá na frente. Eu posso adiantar para você que eu já tive o cabelo no ombro e tocava contrabaixo numa banda chamada Legião Urbana Cover. Então, nem sempre eu fui assim. Haja que ser o Renato Russo. Mas Jesus me libertou. Mas abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, lá no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3. Lá nas cartas do apóstolo Paulo, passa Atos, passa Romanos, chega lá na primeira, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Se você está vendo seu amigo aí meio perdido, folheando, ajuda ele, socorre ele. Se você não tem um amigo para te socorrer, ele diz: socorro! Vai contar, beleza. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Eu costumo brincar com a nossa galera lá assim: quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Entendeu, né? É o lugar que você aprender a Bíblia. Beleza. Ou então quem não achou, diga índice. Você vai lá e você acha. Beleza? Mas aí, libera a misericórdia dessa pessoa que está ao seu lado. Diga: agora é 2 Coríntios, fica aqui. O cara está lá no Gênesis, caçando Coríntios. Você deixar esse cara. Só corre aí. Deixa graça. Mas vamos lá. Todo mundo achou? Beleza. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ou, nossa linguagem agora, porque já está manifestado que vocês são uma carta de Cristo, ministrada ou escrita por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Apenas isso. Tem alguém que tem uma outra versão diferente, que pode se levantar e ler para a gente? Ela levantou o outro e falei para a gente, amarelou, Simão. Igual o Chaves. Você consegue levar? Eu estou ensaiando uma peça, você é o Chaves. Tudo para ganhar almas para Jesus. Eu, Chaves, eu já imagino a cena. Pai, se eu for 5 minutos de fama, tio Paulo está com a câmera para você. Plantão, agora. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu vim aqui na sexta-feira da paixão, como a galera costuma falar aí fora, para falar sobre amor. A gente conhece assim, amor. Coisa linda, né?
Eu escolhi esse texto para falar com você sobre algo que muitas vezes nós nos esquecemos. E o título dessa mensagem é: A Minha Vida. Repete comigo assim: a minha vida. A minha vida. A minha vida é uma carta de Deus para o mundo. Agora com direito, você que nunca pensou em ser do ministério de dança, do hip hop, e sai aí. Começa, estilo pregador Lu. A minha vida é uma carta de Deus para o mundo. Beleza, fechou? A sua vida é uma carta de Deus para o mundo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto aqui, ele estava querendo falar sobre algo que nós vamos entender ao longo da mensagem. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, galera, é o seguinte: o que é uma carta? O pessoal está aí se matando para tentar entrar no vestibular, estuda gênero textual, crônica, carta, poesia, um monte de coisa. Tem gente que não gosta nem de ouvir isso, já dá arrepio, urticária, alergia. Eu odeio português. Se pudesse eu matava aquela professora. Mas o Espírito de Deus habita em mim, então mata ela por mim, Jesus. Eu odeio português, cara. Então, você que odeia português, com coragem, levante a sua mão. Nossa! Eu peço que você me perdoe, até o final do culto não jogue o seu sapato em mim. Pelo menos você sairá daqui mais edificado. E a primeira coisa você vai aprender sobre o que é uma carta. Eu não sou professor de português. Então, grava aí, ele não é nem professor de português. Não vou jogar o sapato dele. Uma carta, gente, é um tipo de texto meio incomum para os nossos dias. Há coisas de 30 anos atrás, que se nós resgatássemos, 30 anos parece muito tempo, mas há 30 anos atrás se mandavam telegramas, se mandavam cartas. Hoje não se manda carta. Você fala, vou escrever uma carta para um cara que mora lá em Cuiabá. O cara vai virar para ele e falar assim: já ouviu falar em e-mail? Existe uma tecnologia nova no mercado que você aperta assim, ó. Já ouviu falar em SMS? Não é a sigla do Power Rangers nova, que tem Power Rangers, não sei o que lá. Não é um Power Rangers, é uma mensagem. Então tem gente que quando ouve falar de carta, parece uma coisa muito distante. Com a ideia do Facebook, você vai ficar mandando carta para os outros? Primeiro, ninguém quer mandar carta, e segundo, ninguém quer escrever muito, né? Há um tempo atrás, coisa de mais ou menos uns 200 anos, quando eu fosse chamar alguém para uma conversa, eu perguntaria assim: Vossa Mercê quer conversar comigo? Aí um camarada preguiçoso, ao invés de falar Vossa Mercê, começou a falar Vós me ser. Um mais preguiçoso que ele parou de falar Vós me ser, começou a falar Vós não sei. Achou o mais preguiçoso que diminuiu de Vós não ser para você, e agora não é mais você, é VC. Amanhã vai ser C, e daqui a 15 anos vai ser pá. Então é natural, as linguagens vão ficando mais ágeis. No mundo da tecnologia, a gente não escreve muito. Então muitas vezes você não verá pessoas pegando um papel e colocando Cuiabá-MT, vírgula, data, ao querido fulano de tal. Mas o gênero carta, para quem gosta de carta, é assim: tem uma data em que a carta foi enviada, tem um destinatário, alguém que vai receber a carta, e tem um conteúdo. Geralmente essa carta, ela vai explicando algo para a pessoa que vai lê-la. A carta é direcionada para alguém. Eu mando uma carta para um amigo, eu mando uma carta para uma amiga, eu mando uma carta para um parente distante, e a carta termina com uma saudação final, e beijo, abraço, até a próxima. É um gênero textual muito simples. Apesar de ser um garoto novinho que tem apenas 12 anos em cada perna, e mais 2 no nariz, 26, eu gosto de carta. E sou um romântico assumido. Quando eu era adolescente, com 12 anos, e tinha um cabelo longo, eu escrevia cartas para Jesus. Escrevia porque eu gostava de expressar no papel aquilo que eu não conseguia falar. Porque eu sempre fui assim, bonito. Mas o meu espelho falava o contrário. Então eu me sentia muito feio, muito recluso. E nessa de me sentir muito feio, muito recluso, às vezes eu usava papel para dizer o que eu não conseguia falar.
E antes de conhecer Jesus, eram duas linguagens que eu gostava da escrita: poesia e carta. Se eu estava entediado com os professores de matemática, quem ama português geralmente tem dificuldade com matemática, eu pegava um papel e ia escrevendo um texto. No final da aula eu tinha feito exercício de matemática, ou não, e tinha escrito um texto. Então esse negócio de poesia sempre fez parte de mim. E aí a minha história foi se desenrolando, eu fui tendo experiências com Deus, as cartas foram ficando diferentes, até que um dia eu fiz 24 anos, e aí eu decidi me casar. E aí quando eu decidi me casar, começou uma fase nova na minha vida, a fase do direcionamento específico de Deus. E aí o Senhor Jesus me chamou para o ministério, e nesse contexto, você vai saber um pouquinho mais da minha história, eu vou contando para você. Eu conheci aquela moça maravilhosa ali, e eu tenho o hábito de escrever carta para ela. Só que eu não só escrevo carta para ela, a gente tinha combinado trazer as cartas, mas são tantas que nós esquecemos. A gente esqueceu de trazer as cartas. Eu não só escrevo carta, eu envelheço as cartas no fogo, cara. Eu faço efeitos especiais. Eu não sou o Steven Spielberg, mas estou chegando lá. Então eu pego uma folha branca como essa, assim, põe no fogo, faço ela ficar marrom, com os cantos todo comido, faço desenho e tal. Sempre fui escrever cartas, eu escrevia cartas para ela. Então quando eu fui para o seminário estudar teologia e começaram a falar sobre o gênero carta, eu falei, caraca, tá aí um gênero que eu entendo. E eu fui entender sobre o gênero carta e fui perceber que o apóstolo Paulo escrevia no mesmo estilo que a gente escreve hoje. O apóstolo Paulo também se comunicava por cartas. E nessa carta aqui ele escreveu coisas importantes para um povo grego que morava numa cidade chamada Corinto. É por isso que a carta é carta aos coríntios, as pessoas que moravam naquela cidade. Seria como se fosse assim, carta aos cuiabanos. E o apóstolo Paulo direcionou essa carta ao pessoal de Corinto. Ele começa a carta com uma saudação, igual a gente. Escreve uma carta e fala, que saudade de você, fulano. Ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça a vós e paz. Ou seja, ó pessoal, Deus abençoe. Ele começa com a saudação. E nessa coisa de saudar, ele vai seguindo, escrevendo a carta. E no capítulo 3, ele fala um negócio muito legal. Sabe o que ele fala? Que havia um grupo de pessoas que estavam dizendo assim, Paulo, você é um pregador da mentira. Esse negócio aí de que Jesus morreu e ressuscitou é conversa fiada. Aí Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim, ó, eu não preciso provar para ninguém que eu estou falando a verdade. E eu não preciso de recomendação de ninguém, eu não preciso que ninguém fale por carta assim, ó, o Paulo está falando a verdade. Aí Paulo diz assim, sabe por que eu não preciso provar que eu estou falando a verdade, porque eu prego a verdade? Porque quando as pessoas olham para vocês, eles veem a verdade de Deus. Aí no versículo 13 ele diz, eles veem a verdade de Deus porque vocês são igual cartas que o Espírito de Deus escreveu através da nossa vida. Presta atenção aqui. O que isso significa? Tudo que Paulo havia ensinado para o povo praticou. E como o povo praticou, galera, começou um novo tempo para a vida daquele pessoal. Eles andavam numa cidade de Corinto e aquele pessoal era diferente, não pelo jeito de vestir, mas eles eram diferentes pelo jeito de se portar. Quando um cara que Paulo tinha ganhado para Jesus chegava no mercado, o cara ia lá, ia comprar, se o troco fosse dado errado, ele devolvia o troco. O cara falou, cara doido, rapaz, podia pegar o dinheiro e colocar no bolso e sumir. Por que esse cara devolve troco? E a pessoa respondia, não, eu tô na outra, cara, agora eu tenho a mente de Cristo. Em resumo, o pessoal de Corinto começou a converter e começou a chamar a atenção, eles viviam uma vida diferente. É nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo chama essa galera de carta de Cristo. Mas eu queria fazer umas perguntas para você, eu quero que você pregue comigo. O apóstolo Paulo falou que nós somos cartas, beleza, mas eu queria te perguntar uma coisa. Se você e sou eu somos cartas, se nós somos cartas, primeira pergunta, como é que você se lê? Pega um espelho imaginário aí, olha para você e diga assim, como é que eu me leio? Põe um texto na sua frente, um texto não, um espelho imaginário e diga assim, como é que eu me leio? Acorda você mesmo dizendo assim, como é que eu me leio? Como é que você se lê? Na real, vamos bater um papo aqui de frente com o Rafael, não é de frente com o Gabi não. Quando você acorda, se olha no espelho, como você se enxerga? Agora esquece essa coisa de beleza, de achar bonito, de achar feio. Como você se acha aqui no meio dessa galera toda? Você acha que você é um Zé Ninguém? Como você se vê?
Porque de repente você chega aqui no meio da galera, é o cara, faz palhaçada, todo mundo ri de você. Aí você vai embora para casa, entra numa depressão violenta, se tranca no quarto, ou aqui na frente, aqui no meio da galera, ô Deus Todo-Poderoso! É o super espiritual, mas quando você chega em casa, aponta todas para o seu pai e sua mãe. Como é que você se enxerga? Que tipo de carta você é? A segunda pergunta: como é que seus pais leem você? Se os pais de vocês fizessem uma carta para o Paulo e para a Estela contando quem vocês são em casa, como é que essa carta ia chegar? Deus a livre, Jack Paul ia ter que queimar a carta no meio do caminho. Como é que seria essa carta? Vamos mais perto aqui, a galera que está aqui. Como é que seus amigos te leem? Agora eu quero fazer a quarta pergunta. A gente falou que ia ser quatro perguntas. A quarta pergunta: como é que o mundo lê você? Como é que o mundo te lê? Eu imagino que, para alguns aqui, pensar que Deus escreveu uma história para a gente é um negócio assustador. Sabe por quê? Se Deus escreveu uma história para mim, então eu vou ter que fazer tudo que Deus já escreveu, porque eu não vou poder fazer o que eu quero. Desespero! Deus, mas eu tinha planejado beijar 30 mil bocas até eu completar 20 anos. E agora? Mas Senhor, eu não vou mais ficar com todos os meninos de Cuiabá. Ah, Deus, eu queria comer todos os baguncinhos da terra. Não posso mais, porque gula é pecado. Mas e aí? Então sua vida está totalmente controlada. De repente você fala: que chato, não vou fazer mais minhas vontades. Quem aqui tem medo de ser controlado por Deus? Na real, levanta a mão. Uma corajosa, três corajosos. Bom, 4, 5. Eu tinha 6 na minha adolescência. Muito medo. Muito medo. E aí eu falei para você que ia contar as minhas histórias para vocês. Quando eu tinha 12 anos e era a época do cabelo no ombro, eu deixei o cabelo crescer por um motivo. Tinha um cara na minha sala que fazia maior sucesso. Ele era loiro, do olho claro, igual eu. Todas as meninas eram afim dele. E eu não queria que todas as meninas fossem afim de mim, eu só queria ser notado. Então eu deixei o cabelo crescer. Só que eu, na minha sala, não era notado porque eu era bonito, era notado porque eu era legal. Não porque eu era legal, porque eu era palhaço, mas porque eu queria ajudar os outros. Não era crente. Eu era aquele cara que tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Os que tiravam 5, 5, 5, 5, eu queria fazer tirar 10. Então eu não dava cola. Nunca dei cola na minha vida. Só que eu ficava estudando com os caras até tarde para eles virarem os CDFs. Aí os caras passavam adiante e ficavam meus amigos. Então eu era amigo dos bagunceiros, sem ser bagunceiro, entende isso? Eu era meio 007, um nerd 007. Era eu. Deixei o cabelo crescer. Na nossa casa, somos meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Hoje não somos mais, meus pais são divorciados, mas éramos assim. E a minha mãe veio de uma influência cultural em que minha mãe curtia Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, banda de rock da época. Eu cresci acordando ao som de Engenheiros do Havaí, de Paralamas do Sucesso, de Legião Urbana. Acordava ao som de uma música de uma mulher que vocês não devem conhecer, chamada Juan Baez. Uma cantora espanhola, ela canta música de protesto. O que a galera hoje, Racionais, MC e dessa turma está fazendo, ela fazia muito tempo atrás. E a minha mãe não só gostava de bom rock, a minha mãe gostava de uma boa música bem tocada. Então haviam dias em que eu acordava ao som de Almir Sater. Almir Sater, Conhecer e outras coisas mais. Você já deve ter ouvido essa letra. E para você que imagina que a minha mãe é doida, minha mãe não tem nenhuma pinta maluca. Ela é extremamente de boa, uma saia tranquila, mas gosta disso. E quando não, ainda curtíamos um rap pela manhã. Quando a música não nos acordava, ela começava a bater palma e dizia: bom dia, bom dia, bom dia. E os filhos ficavam de pé.
uma situação muito tremenda, muito terrível, na verdade. Tomou conta da minha família, minha mãe se converteu. E aí, o que acontece com quem conhece Jesus? A gente quer levar todo mundo para Jesus também. Porque quando você curte uma onda legal, você quer que todo mundo vá junto. Você come um lanche legal, você chama seus amigos para comer lá. Você chupa um picolé legal, você chama seus amigos para ir lá. Se tem um site legal, você manda um link e fala, assiste aí. Para a nossa alegria! Assim que 2 milhões de acessos foram feitos. Diga-se de passagem, vocês não sabem, mas esse foi o primeiro rock tocado na igreja. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Pois é, eu não sou tão velho assim, mas eu... Então, foi assim que a nossa alegria explodiu. Você manda um link e tal. E minha mãe conheceu Jesus e queria que os filhos conhecessem. Eu queria ser padre. Até que um dia que eu vi uma menina bonita e descobri que não era meu talento. Aí eu larguei mão, falei, tá bom, vou ser padre, mas o que serei agora? Meu Deus! E eu tinha uma paixão por Deus, mas eu odiava a igreja, cara. Eu ia na igreja por respeito à minha mãe. Nós íamos na missa, sentados e tal, porque a minha mãe tem um poder encantador de envolver as pessoas. Ela é muito doce, cara. Ela não é manipuladora, ela é doce. Se ela sentar aqui, todo mundo vai querer dar beijo nela. Entendeu? Ela consegue ser assim. Ela faz as pessoas apaixonarem por ela. Então eu sou uma fãzão da minha mãe. E minha mãe falava, minha senhora, nunca levantei a voz para minha mãe, até porque se eu levantasse a voz para minha mãe, eu ia falar pouco. Todos os meus dentes iam pular na boca. Porque mesmo sendo mansa, minha mãe sempre foi muito severa. Na minha casa, o filho não falava mais alto que o pai. Então, mamãe e papai falou, a água parou. E aí chegou um dia, minha mãe falou, meu filho, nós vamos à igreja. Eu falei, não, mãe, eu não queria. Meu filho, nós vamos à igreja. Sim, senhora. Meus avós fomos. Estávamos no carro e passamos na frente da igreja que costumávamos ir, a paróquia da nossa cidade, ou melhor, do nosso bairro. Achei estranho, falei, opa, vamos numa paróquia nova. Como eu era aluno num colégio chamado Colégio São Gonçalo na época, ou melhor, já tinha passado por lá, eu imaginei que nós íamos ir para o Colégio São Gonçalo. Pois bem, não fomos para o Colégio São Gonçalo. Ou melhor, eu era aluno do São Gonçalo, né? Passamos e entramos numa igreja de crente. Imagine agora o garoto magro virando o Hulk. Eu virei a fúria em pessoa, sem manifestar, tá? Tudo por dentro, porque senão, como eu disse para vocês, eu ia hoje estar usando uma prótese, uma chapa, porque o tapa na boca viria. Fiquei dentro do carro e minha mãe disse assim, meu filho, desce. Aí eu falei, não mãe, eu vou ficar aqui. Para você tentar imaginar a cena. Bom, eu sempre fui um adolescente, um jovem imaginativo. Então, para você ouvir uma mensagem minha, você tem que ser igual, tá? Viaje comigo. Imagine um cachorrinho no canto da parede assim. O cachorro fica de... Era mais ou menos assim. Um cachorro papagaio, sou eu. No canto do carro eu não queria descer, porque eu sabia que se eu descesse eu ia ter que entrar na igreja. Eu não queria entrar na igreja dos crentes. Mas por fim, a minha mãe usou o poder dela. Desce, meu filho. Me quebrou. Meninos que estão aqui crescendo e um dia vão namorar. Eu tenho uma tese e isso ainda vai parar no livro. As mulheres têm um superpoder escondido. O poder da empinadinha do pescoço. Quando elas fazem assim, elas quebram a gente no meio. Cuidado, viu? Esse poder é oculto, elas só usam em extrema necessidade. Vamos lá! Vamos! Você fica hipnotizado. Então a minha mãe tem esse poder, ela usa isso com muita frequência. Ela me hipnotizou. E eu saí do carro. E fui. Só que aí a hipnose passou, ela deu uma afastadinha. Quando eu vi de novo aquele povo, eu pensei na porta da igreja, eu nunca mais volto aqui, só tem maluco. Eu pensei isso. E nessa hora veio uma pessoa e disse assim, boa noite, jovem, a paz do Senhor. Aquela coisa bem tradicional. E eu pensei, boa noite. Você educada, a mulher foi educada comigo, cabeludo. Sentei, cruzei a perna. Não me lembro de nada do culto, porque eu estava tão bravo que eu não ouvi uma só palavra. Mas eu me lembro de um momento. Um momento em que o pregador falou comigo sem saber que estava falando comigo. Na verdade, hoje eu sei que era Deus usando ele. Ele disse assim, você que veio aqui contra a sua vontade, você não gostaria de estar aqui. Eu falo rindo porque é engraçado.
não estava ouvindo nada, Deus começou a falar com o cara. Mas você está aqui, você ouviu essa mensagem, eu quero orar por você. Você não tem nada a perder, filho. Porque se Deus está neste lugar, Deus vai tocar você. E eu pensando, é verdade, não tenho nada a perder mesmo. Então você pode vir aqui na frente e fazer uma experiência com Deus. Eu falei, hoje eu vou desmascarar esses vídeos, eu vou lá, não vai acontecer nada. Por fim eu falo, pronto, acabou, crentes nunca mais. E fui. Caiu a casa, quebrei a cara. Tive uma experiência com Jesus em uma oração. E a partir daquele dia a minha vida mudou. Não cortei o cabelo porque a igreja obrigou. Cortei o cabelo porque o dinheiro começou a ficar ralo. E pagar creme dava muito trabalho. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quero cortar o meu cabelo. Foi, na época, cortar o cabelo custava R$5. Foram os R$5 mais rápidos que eu vi na minha vida. Antes que houvesse Matrix, eu vi pela primeira vez um efeito de Matrix. A nota saiu do bolso da minha mãe e fez assim. E veio parar na minha mão a nota de R$5. Foi muito rápido. Eu falei, mãe, eu quero cortar. Ou ela até não deixar eu falar a frase, não acabou a frase, mas eu já tinha tirado o dinheiro. Eu falei, nossa. Ele falou assim, toma mais um para você bater uma foto. Porque eu não tinha nenhuma foto de cabelo comprido. E aí eu quis tirar uma foto de cabelo comprido, fiz uma pose, coloquei a mão assim, e o pior é que a foto é assim. Me senti como Schwarzenegger. É a minha única foto de cabelo comprido. Eu mostrei essa foto para a Larissa, ela falou, amor, ainda bem que eu não te conhecia nessa época, você era muito feio. Hoje eu sou mais ou menos. Nesse contexto, queridos, eu tive uma experiência com Jesus. E foi aí que começou o trabalhar de Deus na minha vida. A partir deste momento, eu descobri que eu precisava pegar tudo que era antigo e jogar fora. Jesus, quando entrou na sua vida, num dia especial, ele fez isso. Pegou tudo que era estragado da sua vida e jogou fora. Jesus rasgou a sua história antiga. Ele pegou o sangue dele e com o sangue dele apagou os capítulos feios da sua carta. Ele tirou da sua carta tudo aquilo que era estragado, que não valia a pena. E a partir daquele dia Jesus começou a governar você. Só que de repente você, como eu, na minha adolescência, tinha medo do governo de Deus. Eu tinha medo que esse negócio, por exemplo, as pessoas falavam para mim assim, jovem, não fique. Na minha época era ficar, hoje ficar é pior, né? Não fique, você tem que esperar em Deus, o Senhor te dará o melhor. Eu morri de medo, eu falei, melhor, usando uma banguela fedida. E eu vou pensar a vida inteira assim, Deus é ruim. O povo falava, deixa Deus guiar o seu futuro. E eu pensava, o quê? Deus vai deixar eu ser garim? Deus quer que eu sofra? Eu tinha medo. E as minhas experiências foram mostrando o contrário. Eu comecei a buscar o Senhor na minha adolescência, e Deus começou a me mostrar algumas coisas. E nessas coisas de buscar a Deus, nessa onda de buscar a Deus, eu fui ficando cada vez mais profundo nisso. E eu não entendi que, na verdade, as minhas experiências, por mais esquisitas que fossem, elas serviam de carta para os outros, porque os meus amigos viam as coisas acontecendo na minha vida e eles queriam Jesus. Eu comecei a entender que tinha alguma coisa esquisita na minha vida. E na verdade eu comecei a perceber que tinha uma coisa esquisita na vida de todo crente. Presta atenção, porque esse é o ponto forte da mensagem. Eu comecei a perceber que tudo que acontecia comigo, na verdade, parece que tinha um fundamento de abençoar a vida de alguém. Uma experiência ruim, um dia de choro, um dia de alegria, tudo no final acabava fazendo com que uma pessoa se aproximasse de Jesus. Só para você ter uma ideia, eu decidi fazer medicina, o curso mais difícil de se entrar nas universidades federais. Fiz o vestibular na Universidade de Rondônia, orei e estudei muito, estudei tanto, que teve uma época que os meus cabelos começaram a cair, eu tinha choques pelo corpo. Só para você ter uma ideia, a maioria dos pais brigam com os filhos para eles estudarem. Os meus pais escondiam os meus livros. Eles escondiam os meus livros para não estudar. O médico me proibiu de estudar por um período de 30 dias, porque eu estava num nível de estresse fora do comum. E eu era assim meio louco, eu queria entrar na federal para medicina no segundo ano. Eu queria ganhar um ano da minha vida, eu era todo paranoico. Nessa de querer ganhar um ano, na verdade, eu estava perdendo muito estudando. E aí eu não consegui entrar no segundo ano. Desci o sarrafo em mim mesmo. Eu fui. Saí de Cuiabá até Rondônia, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros orando.
em jejum, porque eu queria que Deus falasse comigo sobre a prova, porque eu já havia feito a minha parte, que era estudar, e eu queria saber se o Senhor ia me fazer passar. E quando eu cheguei em Rondônia, galera, eu entrei numa igreja, o primeiro culto de jovens dessa igreja, eram mais ou menos umas 30 pessoas, e eles estavam no louvor, pegada, galera, mão pra cima, cantando. Entrou eu e um amigo meu que hoje, nesse ano, termina o curso de medicina. E aí nós juntos ali, cantando e tal, os caras do louvor pararam, um negócio muito louco. Parou o louvor, e aí o cara que estava com o microfone na mão, pegou o microfone e disse assim: irmãos, Deus mandou parar o louvor para falar uma coisa aqui. Observação: todo mundo naquela igreja era desconhecido, era o primeiro culto de jovem. Então você não sabia quem era visitante e quem era da igreja. Mas enfim, continuando a história, o cara abriu a Bíblia e leu o versículo de Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei que pensamentos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Eu tinha medo de Deus governar a minha vida, porque eu achava que se Deus pegasse a minha vida para mexer nela, Ele ia fazer tudo virar pó. Deus ia estragar meu futuro. Porque mesmo quando eu tinha 15 anos, eu já tinha planejado a minha vida até os 27. Eu tinha planejado entrar na faculdade aos 17, fazer 6 anos de medicina, fazer mais 3 de residência em São Paulo e me casar aos 27 anos ganhando 15 mil reais. Eu tinha feito um planejamento da minha vida, eu era meio parado, eu estou falando para você. E aí as minhas coisas começaram a dar errado, eu tinha a sensação de que Deus estava me atrapalhando. E na verdade, mesmo querendo Deus, eu não queria que Deus governasse a minha vida, porque eu tinha um bom medo de que Deus estragasse tudo. Um dia você vai saber uma parte da história que diz respeito entre mim e a Larissa que está lá no fundo. Isso eu vou contar para você depois que eu casar, mas faz parte desse processo também. E nessa coisa de medo de Deus falhar comigo, Deus falou nesse dia, nesse versículo. E aí o cara leu o texto e disse assim: você veio de longe, tem desde a sua cidade orado, pedindo para Deus te dar uma palavra. Olha o cara, nunca tinha me visto. A palavra que eu tenho para você é essa: Deus vai cuidar de você e vai cuidar do seu futuro. Cara, eu saí daquele culto e pensei assim: passei esse vestibular. Sabe o que aconteceu? Eu não passei por um ponto. Por um ponto. E eu errei uma questão de uma matéria que eu dominava, inglês. Eu ouço e falo inglês. E eu errei uma questão de verbo to be. Eu surtei. E a minha mãe quebrou o pescocinho, me pôs no colo, meu filho calma. Eu falei: não, mãe, tudo bem. Mas eu surtei. Mas quando eu falo de surtar, eu não fiquei bravo com Deus. Mas eu fui conversar com ele: Senhor, o Senhor falou que o Senhor tem pensamentos de paz, não de mal para mim, por que eu não passei? E aí, sabe o que aconteceu? O céu se abriu e uma voz do alto me disse: Deus falou nada, brincadeira. E eu fiquei decepcionadaço. E aí fui fazer cursinho. Eu já estava bravo. Falei: Deus, eu vou fazer cursinho, não tem dinheiro. Vou fazer as 3 provas, o Senhor abre uma porta para mim. Sabe o que aconteceu? Todos os cursinhos de Cuiabá fizeram um acordo e resolveram fazer a prova todas no mesmo dia, no mesmo horário. Eu ia ter que escolher um cursinho só para tentar a bolsa de 100%. Os meus pais não tinham dinheiro para pagar o cursinho. E aí eu fui falar assim: Espírito Santo, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu tenho que acreditar naquela palavra que o Senhor me deu. O Senhor é bom, o Senhor tem um futuro bom para mim. Então o negócio é o seguinte: está aqui todas as escolas de Cuiabá de cursinho. Escolhe uma e eu vou tentar nessa. E veio no meu coração: vá para tal escola. E eu fui para essa escola. Fiz a prova. Inexplicavelmente, eu não sei te explicar como, eu ganhei uma bolsa de 100%. Segundo eles, eu acertei a prova inteira. Para mim, eu ganhei a prova inteira. E eu ganhei uma bolsa de 100%. Mas o milagre não está nisso. Eu fui para essa escola e o Espírito Santo começou a falar no meu coração que eu precisava pregar para eles, contando o que tinha acontecido em Rondônia, falar de o que tinha acontecido quando eu tinha 12 anos, que eu tinha aceitado Jesus, Jesus tinha me mudado, e aquilo me incomodando. E aí nós juntamos, eu, mais 2 colegas, e fomos até o diretor da escola e falou: nós queremos falar de Jesus aqui. E o cara falou: não, ó, vocês estão aqui para estudar, esse negócio de religião não é apropriado para a escola, deixa isso para lá. E a gente todo dia no pé do cara: a gente quer pregar, a gente quer pregar. Não. Um dia, numa sala de 70 pessoas, uma garota às 10 horas da manhã catou o material dela e começou, levantou e saiu andando. O professor falou: fulano, onde você vai? O professor: eu vou embora.
Tudo bem, filho. Política de cursinho, quem faz cursinho sabe. Você vai embora a hora que você quiser, o professor não te proíbe. O problema é que ao meio-dia, sentado na frente de uma televisão, comendo um PF de 5 reais, que era o dinheiro dava para comer, apareceu na televisão a foto dessa colega. Ela foi a pé até o prédio da Unimed, subiu no 8º andar e pulou de lá, cometeu suicídio. Sabe o que a escola fez? Desesperado procurou a gente, falou: falem o que vocês quiserem, porque nós estamos com medo de que um surto de suicídio comece a acontecer nessa escola. O primeiro colega meu que se matou quando eu tinha o primeiro ano de conversão. E Jesus falou para mim assim: fala do meu amor para essa menina. Você falou, Rafael? Falei. Eu pregava para ela o tempo inteiro. E quanto mais eu pregava, mais raiva ela tinha de mim. Ela jogava cigarro na minha mesa. Um dia ela pegou a mangueira do banheiro, amarrou o pescoço, pulou da sacada do playground, pulou do negócio do playground e se matou. Tinha um ponto alto para ela, se matou enforcado. A mãe dela não queria outra pessoa senão me ver. Então eu comecei a ter encontro com pessoas que queriam se matar. E parece que Deus fazia a minha vida dar errado para ir para o lugar onde as pessoas estavam. E a verdade era que, na verdade, o Senhor estava me guiando para fazer com que a minha vida fosse uma carta de amor para eles. Sabe o que aconteceu lá naquele colégio onde eu fui fazer cursinho? Nós começamos a pregar o Evangelho e nós fundamos uma aliança bíblica de evangelismo que até hoje funciona lá. O ABCIM, do Ita Medicina, foi fundado por 3 jovens que ousaram crer que Jesus podia fazer milagre. E a gente pregava em 15 minutos com um violão e uma mensagem. Usava tampa de caneta para pregar, usava tubo de caneta, usava cabelo, tudo que você imaginar, pênis fedido, tudo a gente usava para pregar. Tudo era desculpa para pregar. Rafael, vocês ganharam pessoas por Jesus? Ganhamos. Ganhamos. E eu saí daquele colégio com uma convicção: Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Naquele dia, parou o medo de ver a vida dando errado, porque eu comecei a pensar que a minha vida era muito mais do que ganhar dinheiro e ter uma boa profissão. Eu havia nascido para ser uma carta de amor de Deus para o mundo. Cara, eu internalizei isso de uma tal forma que um dia Deus falou assim para mim: meu filho, está na hora de você estudar. E aí Deus abriu as portas da faculdade para mim. E eu me rendo, falei: tá bom, Deus, mas já que eu estudei tanto nessa vida, eu quero gabaritar a prova. Beleza, gabaritei a prova para entrar. Entrei numa instituição particular, fiz odontologia e me tornei cirurgião dentista. Ralei igual um condenado para poder chegar no banco da profissão. Passei no concurso público. Quando estava bem, pedi aquela moça noivada. Falei: agora a gente casa, acabou a pindaíba. Acabou o período de comer baguncinha. Fizemos nosso noivado, fomos num lugar maravilhoso, pedi costela. Hoje eu pago a conta, sogra! Feliz! Primeiro salário, vai ter dinheiro, amor. Escolhe aí, nós vamos pagar tudo, vamos casar. E o meu pastor, com quem eu trabalho há 3 anos, mas eu conheço há mais de 10, uma vez disse assim para mim: Rafa, eu preciso muito de um cara comigo para trabalhar, mas a igreja não tem condição de pagar um salário desse cara. E eu queria que fosse você. Ah, pastor, mas eu não preciso, eu não tenho como, eu preciso trabalhar e tal. Ele disse assim para mim: cara, eu acho que está dando tudo errado na sua vida para você ficar por aqui. Eu falei: não, pastor, mas eu preciso que dê certo, eu preciso me casar, não posso ficar enrolando a moça. Aí ele liberou uma palavra na minha vida e disse assim: meu filho, vamos fazer um combinado? Deus vai te dar um concurso público. E o dia que Deus te der um concurso público, Deus vai dar condição para a igreja pagar um salário para você. Só que não vai ser o salário que você quer. Aí vamos ver se você vai dizer não ou sim. Eu assumi o concurso 45 dias depois. A minha igreja perguntou se eu queria me tornar ministro integral, remunerado pela igreja, para ganhar bem menos do que o meu salário no meu concurso. Qual foi a minha resposta? Sim. Chamei a Larissa e falei: amor, não tem mais concurso, não tem mais dinheirinhos, você ainda quer casar comigo? Aí eu descobri que era mais louco do que eu. Claro que eu quero. Fui na sogra e a sogra respondeu: eu preparei a minha filha a vida inteira para ser uma bênção para as nações. Está abençoado. Fui na minha mãe, claro. Fui no meu pai, ele disse assim para mim: você é louco? Eu falei: sim, eu sou. Você é muito louco, meu filho. Sim, eu sou. Mas eu te abençoo. E abençoou, e depois ele quase mordeu o canto da mesa de tanta raiva. E hoje eu estou nessa condição, vivendo essa coisa de ministério pastoral e tal, porque eu acreditei que a minha vida é uma carta para Deus. Eu não falei nem metade do que estava aqui, porque de coração eu senti que você precisava entender isso. Deus está no controle da sua vida e Ele quer fazer da sua vida uma carta para Deus. Na real, se você entender que o que acontece com você hoje e o que vai acontecer amanhã faz parte de um grande plano de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer no final? Através da sua vida, muitas pessoas conhecerão Jesus.
E um dia isso aqui tudo vai acabar. Só vai restar o céu. E aí Deus vai encontrar você no céu e vai dizer assim: meu filho, está vendo essa multidão aqui? Eles todos leram a sua vida. E por causa da sua vida eles me conheceram. Aí o Senhor vai dizer para você: você foi servo bom, foi servo fiel. Entra na casa do seu pai e aproveita no rosto do seu Senhor. Não tem coisa melhor na vida do que saber que a nossa vida gera vida para a vida de alguém. Você é uma carta de amor de Deus por nós. Que o Senhor te abençoe. Valeu. Abração da Igreja Batista do Cristo Rei, do pastor Júlio do Hora Jovem. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Tchau.